para o seu bem, né? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra em Provérbios 2. Ele começa dizendo assim, no versículo 1 de Provérbios 2: meu filho, se você tomar posse das palavras, das minhas palavras, e guardar os meus mandamentos em seu coração, ele diz, meus filhos, olha como a palavra começa, se vocês tomar posse das minhas palavras e guardar os meus mandamentos em seu coração, aí no versículo 2 ele diz, você terá ouvidos capazes de perceber a verdadeira sabedoria e um coração pronto a receber o discernimento. Versículo 1, ele diz que a primeira posição, se você quer receber sabedoria divina, ele diz a primeira coisa, tome posse. Tome posse da palavra de Deus. Você precisa conhecer aquilo que Ele te deu. O que é tomar posse? É ter com você o que Ele te deu. Eu te dou uma casa, e aí eu falo, é sua, tome posse dela. Como você toma posse? Entrando, colocando ali a sua vida, colocando os seus móveis, colocando dentro desta casa a sua vida, os seus negócios, tudo que me pertence aqui dentro. Então ele diz, tome posse da palavra, o que Deus te deu como conhecimento. Em Provérbios 1 nós falamos o quê? Que o princípio da sabedoria, quem quer ter sabedoria divina, não de humana, mas sabedoria divina, o primeiro princípio para se ter sabedoria divina é temer a Deus. Não foi isso que nós falamos? Aqueles que lembram do domingo passado. Temer a Deus é o princípio, é a primeira coisa. O homem que não crê em Deus, não acredita em Deus, despreza as coisas de Deus, não pode ter sabedoria divina. Porque sabedoria divina ela tem uma coisinha a mais que hoje vocês vão aprender do que sabedoria humana. Qual foi o primeiro contato que a gente teve com a sabedoria? Falamos no domingo passado. O primeiro contato que a gente teve com a sabedoria foi com quem? Foi com nossos pais. O pai e a mãe, pela experiência, sabem viver. É preciso saber viver nesse mundo. E os pais são os primeiros contatos de alguém maturo, de alguém experiente, que pode transferir para os filhos orientação, para trazer conselhos aonde ele possa entender que a vida não é tão fácil, que ele também tem que aprender não só pela questão da dificuldade da vida, mas que ele tem que aprender porque ele tem que saber o que fazer, até mesmo como tomar banho, como ir ao banheiro, como comer. Por quê? Porque um dia os pais vão passar e ele vai ter que sobreviver neste mundo, ele vai ter que saber o que fazer neste mundo. E os pais também não só orientam ele o que fazer para ele sobreviver nesse mundo, mas como lidar com as pessoas lá fora, não é isso? Cuidado, filho, não anda com pessoas más, não faça isso, não entre nessa besteira de usar drogas, de beber com as pessoas que só querem o prazer da vida e fazem coisas erradas com as suas vidas, acabam se destruindo. Então os pais começam a dar conselhos. E qual é o princípio da sabedoria? Temer ao Senhor, que nós lemos em Provérbios 1, e ouvir os sábios. Quem não está disposto a ouvir aquele que é sábio, ele tem uma vida destruída, é o que a Bíblia diz. Ouvir os sábios. E nós temos os nossos pais como os primeiros sábios. Se eles cumpriram ou não os propósitos dele, pode ser que o pai de alguém, a mãe de alguém possa ter fugido do propósito para o qual ele foi chamado, a autoridade que ele recebeu de Deus, de ser sábio para a sua família. Talvez algum do pai bebeu, virou alcoólatra, outro não sei o que, a mãe desprezou e seguiu a vida de uma forma errada, mas Deus o constituiu para ser sábio. Mas ele destruiu a sua vida, a vida dele, e acabou consequentemente não cumprindo o propósito com seus filhos, de transferir sabedoria para os seus filhos. Por isso que a sabedoria humana ela é falha, por isso que a sabedoria humana ela é incompleta, porque os seres humanos falham, e eles deveriam ensinar os seus filhos e não ensinam o caminho certo.
Falham porque falam errado ou falham porque deixam de falar, de aconselhar, de mostrar uma decisão certa, uma forma de tomar decisões certas. Então a sabedoria humana é falha. Por isso que Deus propôs que temer a Ele, respeitar o que Ele fala, porque temer não é ter medo, é respeitar o que Deus fala, é guardar a palavra dele e com temor, no sentido de respeito, de reverência, de se importar com o que Ele fala. E quando você se importa com o que Deus fala, você está ouvindo o sábio dos sábios, porque Deus é sábio dos sábios, Ele é a própria sabedoria, Ele não falha. E a Bíblia diz que Ele não abandona ninguém à beira do caminho, porque se você buscar Ele de todo o teu coração, você vai sempre encontrar a palavra de Deus te aconselhando, te orientando, te dando a direção que você deve tomar. Então a sabedoria de Deus nunca falha, e nunca vai morrer, e nunca vai abandonar você como seus pais talvez fizeram. A sabedoria humana pode falhar, mas a sabedoria de Deus não falha, a sabedoria divina. Então você tem que ter sabedoria humana, sim. Ouça os conselhos dos homens sábios, mas principalmente aprenda a ouvir a voz do Espírito de Deus, da palavra de Deus, dos conselhos da palavra de Deus, porque essa sabedoria se sobrepõe sobre a sabedoria humana, porque os homens falham, mas Deus não falha. As palavras dos homens passam, mas a palavra de Deus não passará, permanecerá para sempre. Amém? Por isso Ele disse: tome posse então. Se você tem Deus como fonte da sua sabedoria, e sabedoria divina que você está querendo receber, muito mais do que conceitos humanos, então comece a dar ouvido à voz do Senhor, daquilo que Ele orienta na sua palavra como verdade, e comece a tomar posse. Ponha para dentro dele a sua vida, e ponha Ele para dentro da sua vida. Ponha, aplique, tome posse. Não, a palavra de Deus é verdade, Deus existe, Deus está comigo, e profetize a palavra, fale sobre a palavra, medite de dia e de noite a palavra, e o Espírito de Deus habitará em você, e a sabedoria de Deus virá dentro do teu espírito, e você vai ter para ensinar para os seus filhos muito mais do que conceitos humanos. Você vai ensinar sabedoria divina, porque você vai falar da palavra de Deus, você vai orientar os seus filhos conforme os conceitos de Deus sobre as coisas, e você vai ter como discernir as coisas espirituais, as coisas carnais, e poder orientá-los naquilo que devem seguir, e você também saberá como seguir aquilo que é bom e reto para a tua vida. Amém? Então tome posse da palavra. Tomar posse é acreditar nessa palavra, é dizer ela é verdade e não abrir mão dela, e Deus me deu ela para me abençoar, e eu não abro mão da palavra de Deus na minha vida. Tome posse. Ele diz: e guarda a palavra no teu coração. Olha o que diz Jesus em João 14, 21. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, Evangelho de João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que tem o mandamento, guarda a minha palavra, sábio. Mas sábio não é só o que guarda, mas aquele que guarda e me obedece. E Jesus disse: aquele que obedece, esse é que me ama. Então a prova do amor que temos com Deus é quando nos esforçamos para praticar a palavra. Por isso, guarde bem a palavra no seu coração, para que no dia das situações da sua vida, você saiba o que fazer, conforme o que Deus espera que você faça naquele momento. Se eu preciso agir com misericórdia, com compaixão, com perdão, se eu tenho que ficar calado ou falar, se eu tenho que me esforçar mais, o Espírito vai testificar, e conforme a palavra que Ele vai falar. E Jesus diz: quem me ama, pratica aquilo que a palavra diz. Quem não me ama, despreza a palavra, mas quem me ama, pratica aquilo que eu ensinei, e aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele diz, continuando no versículo 21, aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Versículo 23, Jesus respondeu: quem me ama guardará a minha palavra, e o Pai também o amará,
e nós havemos de vir morar nele. A palavra nos traz a presença do Espírito de sabedoria. Por isso ele disse nós. Quem ele está falando? O Pai. Quem ele está falando? O Filho. Quem ele está falando? O Espírito Santo. Nós habitaremos nele, porque Deus é a sabedoria, Ele é um com Jesus, Jesus é a própria sabedoria pela palavra, e o Espírito Santo é a sabedoria de Deus para ser revelada aos homens, a sabedoria divina. Somente o Espírito Santo pode te dar o entendimento correto da palavra para você saber como agir diante das circunstâncias da vida, diante da pressão da vida. Então ele diz: se você obedecer as minhas palavras, não sou eu, ele diz, as minhas palavras, lembre-se, não sou eu, no versículo 24, todo aquele que não me ama, versículo 24, todo aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. E lembre-se, não sou eu que estou inventando essas respostas para a pergunta de vocês, é a resposta dada pelo Pai que me enviou. Então ele está dizendo: o que estou falando de guardar a minha palavra e obedecer não é invenção. O que eu estou falando de obedecer, guardar e obedecer é do Pai, é a fonte que está falando com você, a fonte da sabedoria é que mandou Jesus te ensinar sobre estas coisas. Amém? Veja só o que diz em Salmo capítulo 1, versículo 1. Você precisa aprender a palavra de Deus, tomar posse dela, fazer dela verdade na sua vida, e Deus vai habitar, o Espírito de sabedoria divina vai habitar em você e vai começar a ensinar você. E diz em Salmo capítulo 1, versículo 1: como é feliz o homem que não vai atrás de opinião de pessoas. Isso aqui está numa versão Viva, irmãos. Mas que não segue o exemplo, que não vai atrás da opinião das pessoas, de pessoas más, mas não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas, de grupinhos, de WhatsApp, de Facebook, dos que zombam de Deus. Não estou dizendo que todas as pessoas que estão envolvidas no seu ciclo social são pessoas más, mas existe uma concentração muito grande de pessoas más nesses grupinhos humanos, e você tem que ficar atento, porque ele diz: feliz é o homem sábio que não se assenta, que não segue a opinião, que não segue conselho de pessoas com intenções más, principalmente daqueles que não conhecem a Deus. Aí ele diz que não participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Versículo 2: pelo contrário, ele faz da lei do Senhor fonte da sua alegria. Repete comigo: pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. Ele tem prazer na palavra, ele faz da palavra de Deus um motivo de alegria na sua vida. Não é um peso fazer o que Deus me pede, não é um peso dizer me perdoe ou perdoar alguém, não é um peso para mim, é um prazer falar me perdoe, porque é um prazer falar da palavra de Deus, é um prazer ouvir a palavra de Deus, é um prazer fazer aquilo que Deus espera que você faça na hora da tribulação, de ver eu xingar, reclamar, pegar, ajoelhar, orar, clamar e fazer a coisa certa, me esforçar, andar na direção que eu tenho que andar, com fé para que Deus possa operar maravilhas. Então ele diz: feliz é o homem, que é aquele homem que não vai atrás de opinião, mas ele tem prazer na lei do Senhor. Olha o que ele diz aqui: pelo contrário, ele faz a lei do Senhor fonte de alegria, a fonte de inspiração, e de dia e de noite medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor. Quantas vezes nos preocupamos em saber que estamos ou não agradando a Deus? Então, se você quer ser sábio, ouça a palavra de Deus, e quando o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo falar com você, comece a meditar sobre o que você deve melhorar,
sobre o que você deve mudar no curso da sua vida, de como você está agindo diante das situações adversas da sua vida. Comece a ouvir, porque ele diz que o Espírito virá para orientar, ele será a fonte da sua vida. E de noite medite naquilo que você deve melhorar, para que a sabedoria divina venha sobrepor a sabedoria humana, e você possa fazer aquilo que agrada a Deus. Porque se você fizer isso, agradar a Deus, se importar, ter prazer na lei do Senhor, ele diz, é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto. Versículo 3 está dizendo, nunca deixa de dar frutos na estação própria, nunca deixa de dar frutos na estação própria. Você, cheio da palavra de Deus, nunca vai estar despreparado quando as situações da vida, seja a calamidade, seja as dificuldades inesperadas, seja o que for, isso não te surpreenderá. As notícias, as mensagens, as notícias más de acontecimentos maus não vão te surpreender, porque você está firmado na palavra de Deus. Ele disse que quando você está firmado na palavra de Deus, é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. No versículo 3, nunca deixa de dar fruto na estação própria. Sempre que Deus te procurar, no meio do deserto, no meio de sequidão, no meio do calor, ou do verão, ou do inverno, Ele vai encontrar em você o que Ele esperava encontrar. Deus quer encontrar você pronto para oferecer a Ele os frutos agradáveis a Ele. Seja qual for a situação da sua vida, a árvore que está plantada, cheia da palavra, cheia do Espírito de sabedoria, não há tempo que possa tirar ela da posição. Ela estará sempre pronta para oferecer o fruto. O Senhor me faz lembrar daquela figueira que estava sem frutos. Quem lembra disso? E quando ele olhou para aquela figueira, que foi pegar o que ele esperava encontrar ali, os frutos, não havia fruto algum. Porque, não sei se os irmãos sabem, a figueira é uma das poucas árvores do que dá um fruto o ano inteiro, pelo que dizem as pessoas. Eles estão sempre produzindo frutos. E Jesus achou um absurdo procurar uma figueira naquele momento, sendo Ele Deus, Criador dos céus e da terra, e aquela árvore não está pronta para dar os frutos que Ele esperava. Então Ele diz que aquele que está cheio da palavra, tomou posse da palavra, guarda de dia e de noite a palavra no seu coração, ele estará pronto quando Deus lhe procurar a dar fruto. E Deus vai te procurar todo momento, na bênção ou na dificuldade, Ele vai te procurar, Ele vai estar com você. Só que no momento da dificuldade, o que Ele espera encontrar em você é uma posição certa, para que haja fruto, mesmo nos dias de sequidão. E isso só pode ser produzido se você estiver cheio da palavra de Deus, se você estiver cheio do Espírito Santo de sabedoria. E para estar cheio, ouça os sábios. E quem é os sábios? O pastor? Não. Os sábios é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. Ele fala com você através da sua palavra. Eu posso ter sabedoria humana, mas a minha sabedoria só se torna útil para a sua vida espiritual quando Deus fala através da minha boca com vocês. Porque daí Ele me revela coisas que Ele quer falar, e Ele traz para você, e aí se torna a sabedoria divina para a sua vida. Mas a minha sabedoria humana pode ser falha, mas o que eu falo sobre a palavra de Deus para a sua vida nunca vai ser falha. E se você se encher da palavra de Deus, você vai estar habilitado para, mesmo em tempo de dificuldade, Deus buscar encontrar em você a atitude certa que agrada a Ele, e Ele vai encontrar, porque você está cheio da palavra, porque você está cheio da comunhão do Espírito Santo na sua vida. Então esteja atento, de dia e de noite, examine o seu coração e cuide, para que aquilo que você aprendeu da palavra seja uma prática na sua vida. Não seja mais uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de YouTube que você recebeu. Seja uma verdade na sua vida. Tome posse da palavra. Deus me deu esse ensinamento, é porque é bom. Ele é sábio.
Ele é sábio dos sábios, então ele é bom. A palavra de Deus nunca vai te ensinar a fazer algo que vai ser ruim para você. É bom. Os conselhos de Deus é bom. A sabedoria que Ele traz na sua palavra é bom para a sua vida. E você, como árvore plantada neste rio, você vai dar frutos, mesmo em situações de dificuldade da sua vida. Deus estará com você, mas Deus estará para encontrar frutos que agrade a Ele na sua vida. Porque os frutos que desagradam a Deus nos afastam da comunhão com Deus. Então, quer ser sábio, tenha a sabedoria divina. Quer ter a sabedoria divina, aprenda a ouvir o sábio dos sábios em primeiro lugar. Aprenda a temer a Deus, aprenda a se importar com a palavra de Deus, tomar posse dela na sua vida. Aprenda a guardar a palavra. Ela não pode fazer parte da sua vida apenas aqui na igreja, mas ela tem que fazer parte da sua vida todos os dias. Eu leio a Bíblia todos os dias, irmãos. Sigam o meu exemplo, pelo menos. Eu digo assim: você não me vê, mas minha esposa, ela pode me ver, e ela é minha testemunha. Oração, ler a palavra de Deus é todos os dias. Praticamente a minha vida está diante de Deus. Aí você diz: o pastor tem muito para falar de Deus. É porque estou cheio da palavra, de sabedoria de Deus, estou cheio do Espírito Santo de Deus, porque eu busco. E quando Deus precisa de mim, e quando eu preciso resolver problemas como esse do salão, por exemplo, aí Deus procura e Ele quer encontrar eu pronto para dar frutos. E quando Ele me procurou e não encontrou na posição certa, Ele falou comigo e eu estava disposto a obedecer. E por isso mudei o pensamento, mudei o desejo do meu coração, mudei o sentimento de indignação e coloquei a misericórdia e a compaixão. E aí Deus disse: agora sim, você está pronto para dar frutos. E agora sim eu vou manifestar o meu poder, porque você está pronto para agir com sabedoria. E a orientação do Espírito para mim, para adquirir esse salão, foi: fique em silêncio, não fale mais sobre isso, e ore sobre isso apenas. E talvez o Espírito vai dizer para você: fique em silêncio e apenas ore sobre isso em algumas coisas. E outras coisas é dizer fale, e outras coisas é dizer não vá, e outras coisas é dizer fique quieto e deixe que eu vou mudar isso. Quando você aprender a ouvir o sábio dos sábios, então a sua vida vai se tornar melhor nisso. Você vai ver Deus movendo, porque os conselhos de Deus não é conselho de homens, não é o papai nem a mamãe que está falando, que pode falhar com os seus conselhos, mas é Deus, Criador dos céus e da terra. Então ouça Deus e obedeça em nome de Jesus. E Ele disse assim: nunca deixa de dar fruto na estação, e as suas folhas nunca murcharão. Ele tem sucesso em todas as suas atividades. Aí que vem a diferença. A bênção do Senhor, ela anda com você em tudo que você fizer, como foi com a vida de José. A presença de Deus é a própria bênção de Deus sobre nós. Eu falo muito isso para as pessoas. Se há um poder de cura interior, a cura interior é conhecimento da palavra e a própria presença de Deus. É o primeiro contato de cura interior que nós temos, é a presença de Deus em nossa vida. Porque a primeira coisa que Ele faz é remover os teus medos, é remover as suas angústias, colocar paz e alegria. A presença de Deus é a tua cura, a presença de Deus é a tua libertação. Então a presença de Deus é o primeiro contato da sabedoria que você precisa divina para guiar a sua vida. Não desprezando os pais e as mães, nem a sabedoria humana. Você pode reter o que é bom dos homens, mas aprenda a escutar o sábio dos sábios, Senhor dos senhores, ao Espírito Santo de Deus, e obedeça. Guarde os seus mandamentos, ouça, conheça a palavra, guarde, mas haja com sabedoria divina, deseje a sabedoria divina, porque ela é maior do que a sabedoria humana, e ela vai te abençoar. Ele disse: em tudo que esta pessoa fizer, ela vai ser bem sucedida, porque a presença de Deus estará com ela. No trabalho, na escola, aonde ela for, as coisas vão ficar mais fáceis. Deus vai mover as coisas para contribuir para o bem, porque Ele está pronto para dar frutos. Deus move as coisas e espera que você chegue, às vezes, para o seu chefe e dê bom dia. E ele fala: dê um bom dia para ele. Por exemplo,
O espírito de sabedoria diz: o cara não gosta de você, o cara fala mal de você, o cara quer ver você longe dele, mas quando você entra naquele lugar, o Espírito Santo diz assim: dê bom dia, trate bem as pessoas, e ele é um dos que você precisa tratar bem. Aí a sabedoria diz: faça isso, e muitos obedecem, outros não, porque Deus quer que você dê fruto, então você tem que andar em direção àquela pessoa, e muitas vezes dizer para ela bom dia, mesmo quando o seu espírito está contrário, mas desejar o bem daquela pessoa é a orientação da sabedoria de Deus, e isso vai contra a sua sabedoria muitas vezes, vai contra a sua razão. Mas quando você ouve a voz de Deus, testificando a sua palavra e obedece, então saiba que aquilo vai produzir sucesso na sua vida, aquilo vai te proteger e vai produzir sucesso na sua vida. Ande na direção e esteja no lugar que Deus quer que você esteja, seja onde for, deserto ou não deserto, seja em situação difícil ou boa, esteja sempre pronto, como a árvore que está sendo regada pela presença de Deus, os rios das águas do Senhor, regada, pronta para dar fruto, e mesmo em tempos difíceis, pronto para dar fruto, mesmo para lidar com pessoas difíceis, pronto para dar fruto. Porque quando Deus encontra em você os frutos que Ele precisa, Ele começa a mover milagres, e você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Aí o versículo 2 ele diz: você terá ouvido, de Provérbios capítulo 2, versículo 2: você terá ouvidos capazes de perceber a verdadeira sabedoria e um coração pronto. Se você, repete comigo, se você tomar posse da palavra e guardar a palavra no seu coração, será capaz de perceber a verdadeira sabedoria movendo em sua vida. Movendo em sua vida, e o seu coração estará pronto para isso, da forma que Deus espera. Então veja só, seu coração estará pronto a receber o discernimento para agir como Deus quer. Aí vem a palavra discernimento. Quando ele diz, o seu coração estará pronto a receber o discernimento, ele está tratando do a mais que a sabedoria de Deus tem do que a sabedoria humana. A sabedoria humana vai até o conhecimento, mas a sabedoria de Deus vai até o conhecimento e até a revelação. E discernimento é Deus falando, revelando a forma e o tempo que temos que agir. Esse é o diferencial da sabedoria de Deus, porque Ele dá conselhos e te dá um sentimento, um pensamento, um desejo, uma direção, uma revelação, de forma que os homens não esperam, e você consegue discernir o tempo e o modo de agir de uma forma que surpreende a todas as pessoas, que surpreende até o próprio diabo. Porque se trata de discernimento, discernir o tempo, discernir a forma de agir, mas não movido por um pensamento lógico humano, mas movido pelo Espírito de Deus, que testifica da palavra. Então você estará pronto para discernir, tendo a verdadeira sabedoria divina, não seguindo lógicas humanas, sabedoria divina. Isso você tem que desejar, você tem que pedir: Espírito, habita em mim, fala da tua sabedoria, me ensina a agir, a guardar a palavra de Deus e agir conforme Deus quer, sabendo o tempo e a forma de agir. Então ele diz: se você tiver a verdadeira sabedoria, você também vai ter um coração pronto para discernir. Ele diz: para ter discernimento. O versículo 3 ele diz: se você clamar, no Provérbios 2, por entendimento, se você clamar por entendimento e discernimento, se você procurar, você vai ter a sabedoria divina. Se você clamar por entendimento e discernimento, ele diz: e se você procurar a sabedoria como se procura a prata, e busca por quem
como quem busca o tesouro escondido, então você certamente entenderá o significado de temer ao Senhor e de achar o conhecimento de Deus. Então a verdadeira habilitação vem pelo conhecimento da palavra de Deus. O Espírito de sabedoria vai te dar revelação daquilo que Deus quer que você haja, da forma e a hora que você deve agir. O Espírito vai falar algo a mais com você que o seu pai e sua mãe não têm esse poder, mas Deus, quando você chega no ambiente, Ele já te dá discernimento, o que está acontecendo. Você pode ter conhecimento, mas o discernimento, ele passa a ter o conhecimento e ele começa a perceber o que está acontecendo ali, antes até mesmo que as pessoas percebam. E por ele perceber o que chamamos de revelação, de uma forma rápida, ele consegue discernir a forma de agir para aquela situação. Seja para negócios, seja para resolver problemas nos relacionamentos, quando ele está movido pela sabedoria divina, então ele vai ter esta visão de discernir antes, a vantagem da revelação do Espírito, colocando nele uma visão de perceber antes o que está acontecendo, e como Deus quer que ele haja diante daquela situação, antes do inimigo vir surpreender ele já está pronto, ele já sabe como agir, ele vai saber, e Deus vai falar com você como tratar aquele problema. Por isso você precisa aprender a palavra. O conhecimento é fundamental para que o Espírito possa te orientar, te dar entendimento, que é a sabedoria, para que o Espírito possa te dar revelações de como agir diante das situações. Então nós fomos habilitados com a verdadeira sabedoria de Deus quando nós pedimos para que o Espírito de Deus venha guiar a nossa vida, venha habitar em nós. Quando nós permitimos que o Espírito de Deus encontre em nós a palavra de Deus em nós, quando meditamos de dia e de noite na palavra de Deus, quando nos importamos, quando ele fala meditar de dia e de noite, não é que eu não vou dormir mais, não, é questão de você dar importância à palavra de Deus na sua vida. E como nós damos importância? Leia. Como pode dizer que você dá importância à Bíblia, e você chega em casa e põe a Bíblia como fosse um vaso de enfeite na sua estante, e diz que dá importância? Eu sou crente, eu sou cristão, está lá a Bíblia. A importância da Bíblia na sua vida é quando você a conhece, é quando você lê, é quando você medita, e quando você dá importância à palavra de Deus, então você medita nela, seja de dia, seja de noite, ou seja de noite e de dia, não importa. O importante é se voltar, porque o Espírito vai usar o seu conhecimento para trazer a você entendimento. O que é o entendimento? É exatamente a sabedoria. Então primeiro você tem conhecimento, e depois o Espírito vai trazer a sabedoria divina até você, que é o entendimento. O entendimento é eu conhecer e saber o que fazer com isso, e depois disso ele vai te dar ainda a revelação, que é o discernimento. Eu entendi o que é isso, agora o que eu tenho que fazer com isso? Se eu aprendi o que é uma arma, recebi, vamos falar de um móvel, eu vou ter que montar uma mesa, para vocês entenderem o que é o Espírito, o que é conhecimento, sabedoria, o que é revelação. Então eu tenho que montar uma mesa, e aí eu pego o manual, não é isso primeiro para ler? Aí o manual diz, olha, a mesa é de vidro, a mesa é só madeira, e te explica o que tem naquele conteúdo, naquela caixa. Você abre, e ali você tem o conhecimento do que você comprou, mas ali você recebe a instrução de como montar, e a instrução te dá a visão, o entendimento das partes daquela mesa, e aonde vai cada parte daquela mesa. Mas somente o discernimento vai te dar o poder para você montar essa mesa. Como que vai ser o discernimento? Você pode até ter lido um manual, entendido o que fazer, mas somente a prática vai dizer o que você entendeu. Porque você vai pegar uma parte do pé, e às vezes aquele lado era o lado esquerdo, não era o direito. Quantas vezes a gente já montou algum móvel, de chegar a fazer tudo e depois descobrir que lá embaixo estava errado, e você, já aconteceu várias vezes comigo, você tem que desmontar depois, você tem
tirar a mesa, de desfazer de novo para voltar à peça certa. Então o discernimento ele te dá essa vontade, você lê, conhece, você começa a entender o que o manual está falando, então você está tendo entendimento o que você precisa fazer, mas somente o discernimento vai poder te guiar para fazer a coisa certa. O Espírito vai te guiar e ele vai te dar o discernimento. Olha, encaixa essa peça aqui. Não, mas eu acho que esse parafuso não, esse parafuso não é exatamente aí, porque a palavra de Deus diz, né? Não, eu estou preocupado com o que eu tenho que comer. Aí ele diz, não está certo essa peça aqui, não fique preocupado com coisa ruim. A palavra diz, essa peça não encaixa nesse momento da sua vida, está faltando. A Bíblia diz, não se preocupe, ore, buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você vai saber o que encaixar naquele momento da sua vida, como montar na mesa. E o discernimento do Espírito é isso, é de colocar na prática decisões certas, sabendo o tempo e o modo de agir, para que você monte aquela mesa, para que você faça funcionar a palavra de Deus na sua vida. Deu para entender, irmãos? Fala comigo: conhecimento, conhecimento, entendimento, e discernimento. É isso que completa uma vida de sabedoria divina. Se você quer ter sabedoria divina, então busque o Espírito Santo, tome posse da palavra que nós lemos, tome posse, guarde. A palavra é o manual de instrução certo para a sua vida, não abra mão dele. E aprenda a ter entendimento dessa palavra. Eu falo para o meu colega, eu converso muito sobre as coisas de Deus, e eu falo para ele sobre, hoje eu estou lendo. Eu falo para ele, eu não estou lendo, hoje eu estou estudando a palavra de Deus, porque eu não leio apenas, eu estudo, porque eu preciso não só ler, porque não é uma leitura como ler uma placa de um carro dizendo, vire à direita, e apenas isso, é ler para entender o que é a direita. Que se você não sabe o que é a sua direita, eu vou falar vire à direita, você vai para a esquerda, você não sabe nem o que é a sua direita, então precisa ter entendimento. Então a palavra de Deus diz, eu procuro meditar. Jesus disse, medite, tenha entendimento. Aí está falando o que? Não entendi direito, volta a ler o versículo. Entendi, isso significa isso. Aí você começa a ter entendimento. E quando você começa a ter entendimento, aí você fala, bom, isso não serviu para a minha vida hoje, mas amanhã tem uma batalha que você não imaginava. E aquilo que você leu e aprendeu se torna lembrança, memória do Espírito Santo na sua vida, na sua memória. Ele começa a trazer, faça diferente, não brigue com essa pessoa, produza paz, aqui vai ser melhor para você e para ela. De ver você xingar ela, fique em silêncio, vai lá e ore, vai lá e comece a orar por ela, peça a Deus para tirar esse espírito de confusão, de contê-la dentro da sua casa, e não querer resolver com a sua sabedoria humana, mostrando quem manda. Comece a ter sabedoria divina para saber construir a bênção dentro da sua vida, dentro daquilo que você espera de Deus, no seu trabalho, na sua escola, seja onde for. Comece a pegar o manual que Deus te deu e comece a extrair o entendimento, e depois comece a pegar aquele entendimento e fazer a coisa certa, porque o manual só vai funcionar se você colocar o parafuso no lugar certo. Tem vários tipos de parafuso numa mesa, tem várias peças diferentes uma da outra, e você tendo entendimento, você vai conseguir colocar, mas só o discernimento na hora vai dizer, esse parafuso não cabe aqui, esse parafuso é do outro lado. E quem vai fazer isso com você? É revelação, é o Espírito te dando entender as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Você chegar no lugar e perceber o que está acontecendo, porque o Espírito testifica. E você saber se você tem que ficar em silêncio, ou saber se você tem que falar, ou saber que você apenas tem que ficar quieto e esperar Deus agir naquele lugar. Discernimento é fundamental na vida do homem de Deus, é fundamental na vida da mulher de Deus. Sabedoria divina, ela é completa quando ela tem palavra, quando ela tem a palavra de Deus dentro dela, quando tem o entendimento da palavra, e quando ele sabe discernir, ter revelação para agir conforme aquilo que Deus lhe instruiu no seu manual. Vamos abrir em Efésios capítulo 1, vou finalizar já, irmãos. Capítulo 1, versículo 17, que diz:
para que, ele estava orando, Paulo, mas ele diz: oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o Espírito, repete comigo, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Vamos repetir, Efésios 1:17. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Então Paulo está dizendo: eu oro por isso, eu desejo que Deus me dê o Espírito de sabedoria. E quando se fala em sabedoria, está falando de entendimento. Mas a sabedoria nos dá a visão do que devemos fazer. Mas só a revelação, discernimento, de perceber o momento que estamos vivendo e de como saber agir, conhecendo a palavra, mesmo conhecendo a palavra, você tem que aprender a saber a discernir a forma que Deus espera que você haja naquele lugar, naquela situação, para produzir frutos que Ele quer, não que você quer, não da forma que você quer, é do jeito que Ele quer. Então o discernimento do Espírito vai te ensinar a saber o tempo e a forma do que Ele quer para agir. A sabedoria te dá entendimento da palavra de Deus, o Espírito te ensina a palavra de Deus, a entender ela, mas só o discernimento que Ele revela como você deve agir. Por isso se encha, peça a presença do Espírito Santo em você, peça nas suas orações: Espírito Santo, me encha de tua sabedoria, me encha de discernimento espiritual, para que eu possa saber lidar com os momentos da minha vida e produzir fruto. Eu sou uma árvore ligada no Senhor, numa água viva, num rio de águas vivas. Me ajude, porque eu não quero ser uma árvore seca. Quando o Senhor me procurar, que Ele encontre em mim frutos, e não uma árvore seca, uma figueira seca, porque para Deus não serviu para nada. E Jesus disse que desprezou aquela árvore, porque não tinha o fruto que Ele esperava. E para Deus, se você não der frutos do Espírito, não tem motivo nenhum na sua vida, não tem significado para Ele. Você está na igreja, você está orando de bobeira, você está perdendo o seu tempo. Você foi chamado por Deus para produzir frutos. Jesus disse para dar frutos. Por isso que Ele mesmo disse: você é o galho ligado na videira, eu sou a videira verdadeira. E vocês têm que dar frutos. Você que crê na palavra, que diz que quer o Espírito de sabedoria, então esteja pronto a dar frutos. E Eclesiastes 8:5, para finalizarmos, eu tenho mais alguns minutos, mas vai finalizar um dia. Eclesiastes 8:5 diz assim: aqueles que obedecem ao rei, olha bem essa palavra que ela é muito importante, aqueles que obedecem ao rei não serão castigados, pois o homem sábio vai achar, repete comigo, o tempo e o modo certo de agir. Aqueles que obedecem encontrarão, pois o homem sábio se tornará um homem sábio. O tempo, ele saberá o tempo e o modo certo de agir. Esse é o seu diferencial das pessoas que estão no mundo. Porque os homens veem sofrimento sobre a terra, vem dificuldade para o justo e para o ímpio. A chuva cai para todos, e às vezes você está incluído num momento de uma decisão errada, seja de um prefeito, de um governador, seja da pessoa onde você trabalha. Muitas vezes você sofre, você está sujeito ao sofrimento, mas o problema não é o sofrimento, o problema é a forma com que você está lidando com o sofrimento. Isso que você precisa aprender, a ter discernimento, como você está lidando com o sofrimento. Então aquele que obedece ao rei, que ouve a voz de Deus, ele vai aprender a saber o tempo e o modo de agir. Eclesiastes 8:5, Deus vai guiar você. Embora o sofrimento do homem seja um grande peso para as suas costas, a sabedoria divina é acompanhada sempre, irmãos, de revelação, discernimento do tempo e do modo de agir em cada circunstância da nossa vida. Em nome de Jesus, eu peço, irmãos, esteja sempre atento, esteja buscando o Espírito
sabedoria. E vamos declarar a palavra de Deus juntos agora, em nome de Jesus. Em Tiago 1,5 diz: se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, Tiago 1,5, se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe, e Ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhes pedem. Que precisa de sabedoria, quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Diga comigo, quem precisa de sabedoria, de sabedoria divina, peça a Deus, porque Deus está pronto a te dar. Então comece a buscar esta semana. Temer a Deus é o começo. Respeitar o que Deus tem no manual dele é o começo. Ouvir a voz do sábio, a voz de Deus, do Espírito Santo, é o começo da sabedoria divina. Mas aprendemos hoje que é preciso mais do que conhecimento, ter entendimento e ter discernimento para agir e dar frutos que Deus espera que você produza aonde você estiver. Deus quer que você esteja, e Ele quer te encontrar no lugar que Ele quer que você esteja para dar fruto. Se você foi para o deserto, é porque naquele deserto Ele quer que você dê fruto. Hoje mesmo mandaram um vídeo para mim dizendo da rosa de Saron. E a rosa de Saron é exatamente uma planta que floresce, que traz um cheiro agradável, e ela é produzida exatamente no lugar de deserto. Um lugar onde ninguém consegue acreditar que uma rosa bonita daquele jeito iria ser produzida. E às vezes Deus te permite num solo difícil, às vezes estar junto com uma pessoa complicada para lidar, ou com filhos em situações difíceis, ou com um chefe, ou com um trabalho, situações que não são muito favoráveis, mas é ali que Deus te quer encontrar para dar frutos. Mas para isso você tem que conhecer a palavra. E para isso, para dar frutos de Deus, você tem que ter um espírito de sabedoria, ter entendimento e ter discernimento para saber o momento de agir. Amém? Amém. Glória a Deus. Então fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar declarando a palavra de Deus, declarando aquilo que recebemos hoje. Diga comigo em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, eu vou tomar posse da tua palavra, Senhor. E em nome de Jesus, eu te peço, eu preciso do Espírito de sabedoria, do teu Espírito, do Espírito Santo. Por isso, vem agora, Senhor. Encha-me de sabedoria divina. Encha-me do teu Espírito, me dê sabedoria, porque eu preciso de sabedoria, sabedoria dos céus, para lidar com a minha vida, para lidar com as pessoas, para lidar com os meus negócios. Eu preciso de sabedoria. Encha-me, Senhor, e me ensina a andar conforme a tua palavra, o teu manual de vida. Em nome de Jesus, eu quero seguir as tuas instruções, eu quero ter vida eterna, eu quero ter uma vida bem sucedida em tudo que eu fizer. É por isso que eu te peço, me dê sabedoria, Senhor, sabedoria divina, para que eu possa saber, para que eu possa conhecer a tua palavra, para que eu possa ter entendimento para saber como agir, e para que eu tenha discernimento para saber o tempo e a forma de agir. Senhor, em nome de Jesus, é a tua palavra que diz em Tiago 1,5: quem precisa de sabedoria, peça a Deus. E eu peço nessa noite que seja uma noite cheia do teu poder na minha vida, e que durante essa semana eu possa agir com sabedoria divina, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua presença em nós. Iremos seguir por este caminho, Pai. Que a cada capítulo de Provérbios venhamos aprender a agir, venhamos aprender, Pai, a direção correta, para que teu Espírito possa se mover em nós e mover a nós da forma que tu esperas. Não queremos ser árvores secas, árvores afastadas destas águas que saem do teu trono. Queremos ser árvores frutíferas, que dão frutos ao seu tempo, que não mudam de cor quando as coisas apertam, mas estão sempre verdes, sempre brilhando a luz de Cristo, seja qual for a circunstância. Senhor, ensina-nos a agir, ensina-nos a andar nos teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, te damos graças e celebramos a vida que temos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Toda glória seja dada ao Senhor. Vamos pegar a ceia, né? Vamos poderia pegar a ceia.